Olá! Abra a apostila na página 3 de História. A tradição oral e o tempo. Neste capítulo se vai estudar sobre a oralidade, uma maneira muito antiga de compartilhar conhecimentos, e também sobre algumas formas de medir e organizar o tempo inventadas ao longo da história. Ouça o trecho de uma história onde a personagem Alice conversa com o avô. Ela buscava respostas para algumas perguntas. Eu quero saber mesmo é desde quando o mundo é mundo. Enquanto se ajeitava numa rede da varanda, Antônio foi se lembrando de algo que ouviu de sua mãe quando criança. Diz uma lenda africana que antes de o mundo ser mundo não existia nada. Tudo era uma escuridão, sem fim. Olhando para aquele grande vazio, Olodumaré, a divindade da criação, resolveu inventar um mundo, com todas as coisas que há nele, cores, bichos, pessoas, ar, tempestade, mar, florestas, desertos e tudo mais que existe. Mas como essa era uma tarefa muito grande, Olodumaré resolveu pedir ajuda a Nanã. Ela então ofereceu a lama a Oxalá para que ele moldasse o ser humano. Depois de prontos, o homem e a mulher ganharam o sopro da vida e a possibilidade de desfrutar de tudo que o mundo lhes oferecia. Agora temos algumas questões para fazer. Primeira questão: como Antônio aprendeu a história que contou para Alice? Questão 2. Sobre o que é a história aprendida por Antônio? Questão 3. Você conhece alguma história sobre a criação do mundo? Para responder essas questões, volte o texto e releia. Página 4. Compartilhando conhecimentos. As pessoas compartilham conhecimentos de diferentes maneiras. Uma das formas mais antigas é por meio da oralidade, ou seja, por meio da fala ou do canto. Histórias, costumes, ensinamentos, canções, poemas e outros podem ser compartilhados dessa maneira. Assim, podemos afirmar que a oralidade é importante para preservar a cultura de um povo, ou seja, suas tradições, suas crenças e seus modos de viver e de produzir coisas. Contar histórias, por exemplo, faz parte da cultura de diversos povos. No Brasil, são conhecidas muitas histórias de origens indígena, africana ou contadas por imigrantes de diversos locais do mundo. Geralmente, essas histórias são passadas de geração em geração, das pessoas com mais idade para as mais jovens. Por meio dessas histórias, os jovens aprendem costumes da comunidade, por exemplo, e podem ensiná-los no futuro. E você, conhece algum exemplo de história de tradição oral? Peça a seus familiares que narrem alguma lenda ou história que ouviram quando eram crianças. A apostila pede para registrar um resumo da história contada, mas não é necessário. Aprender é divertido. Use a página 1 do material de apoio para elaborar uma história em quadrinhos inspirada nas narrações que ouviu de seus familiares. Página 5. Compreendendo a história. O texto a seguir trata sobre a vida das crianças que moram em Ladakh, uma região situada no norte da Índia. No norte da Índia, em uma região chamada Ladakh, ficam algumas das montanhas mais altas do planeta, na cadeia do Himalaia. As crianças que vivem ali costumam escrever suas orações em bandeiras coloridas e pendurar em varais bem longos ao ar livre. Com isso, acreditam que quando o vento bate, espalha as orações pelas montanhas e vales. As crianças adoram ouvir antigas lendas tibetanas sobre deuses e dragões. Entoar cantigas tradicionais ajuda a passar o tempo, quando elas estão ajudando os pais nas tarefas da casa. Agora, de acordo com a leitura, responda as questões. Questão A. Que tradições são mencionadas no texto? Questão B. Que tradições são praticadas por meio da oralidade? Questão C. Em sua opinião, como essas tradições são mantidas por diversas gerações nas comunidades de Ladakh?